Desde a manhã desta segunda-feira, infelizmente, a Serra do Patrimônio aqui em Pontes de Lacerda está em chamas. Esse é o resultado de poucas horas que o fogo já consumiu aí boa parte de toda a Serra do Patrimônio. E nesse momento, olha só, o fogo continua queimando já do outro lado dessa estrada que acesso aqui ao Mirante. A equipe do Corpo de Bombeiros tem se empenhado ao máximo desde ontem. Inclusive, na manhã desta terça-feira, falou com a equipe de reportagem da TV Guaporé, uma entrevista coletiva, o Tenente Borges da 8ª CIBM Corpo de Bombeiros, que passou inclusive o planejamento sobre esta ocorrência de incêndio na Serra do Patrimônio, que iniciou-se na última segunda-feira e infelizmente está descendo a serra sentido algumas residências e bairros próximos aqui em Pontes de Lacerda. Ontem foi repassado para a gente aí por volta de umas 10 horas pela Fazenda São João, né, que avistou um foco na Serra do Patrimônio. E desde então esse incêndio ele tem se alastrado, né, para todas as regiões da Serra, né, sentido Morada da Serra, sentido pista de kart, sentido Fazenda São João, né, que está aos fundos ali. E o Corpo de Bombeiro ele está com um trabalho incessante no sentido de acompanhar todas as frentes, porque não é só essa frente que a cidade tem acesso, né? A gente sabe que ali que próximo à Fazenda São João tem um acesso, né, que se esse fogo passa por ali, ele queima, né, 9 vezes a quantidade de fogo que poderia queimar essa serra. Então é um ponto ali de preocupação para o Corpo de Bombeiros, né? As residências aqui é uma preocupação para o Corpo de Bombeiros, né? Ontem houve um trabalho de combate a incêndio próximo às torres de transmissão, né, que também é uma preocupação para a gente. E fora todos os atendimentos, né, nós temos também o atendimento pré-hospitalar na cidade. Então a gente tem se desdobrado aí para atender todos os tipos de ocorrência, né? De ontem para hoje foram mais de 100 ligações relacionadas ao incêndio na Serra. Então a gente pede para a população aí, né, a gente sabe que 90% dessas informações que foi repassada aí eram informações que não ajudaram o Corpo de Bombeiros, né? Por exemplo, pessoas que estavam a mais de 3 quilômetros, né, da Serra, né, falando que estava com incêndio. A gente tem conhecimento, né? A gente está monitorando todas as frentes desse incêndio. Então a gente pede para a população ligar o 193 quando realmente houver alguma necessidade. A gente está utilizando o drone também para acompanhar a evolução dessa linha do fogo, né? Já que é um local de difícil acesso à serra, a gente não consegue combater todas as frentes. Algumas frentes a gente tem que aguardar esse fogo ele descer para a gente conseguir acessar e fazer esse combate. Então é uma gestão de crise, a gente tem que ter estratégia para fazer todo esse atendimento, porque não é só um ponto, né? É toda a serra. Então o Corpo de Bombeiros aí tem empenhado militares da folga, né? A gente tem equipes extra para esse atendimento, né? Mas é uma situação que ela é muito difícil por conta dessa extensão. Então a gente pede a colaboração da imprensa, né? A colaboração da população para acionar o Corpo de Bombeiros quando realmente for necessário. Hoje a gente teve uma ligação que relatava para a gente que tinha um incêndio, né? O fogo estava descendo ali próximo ao laticínio, a gente chegou lá e não havia nada. Então a gente sai de uma região, né, de monitoramento, uma região que oferece risco e às vezes vai atender um local que não está precisando. Então a gente pede aí o apoio da população nesse sentido. A gente está fazendo de tudo para que não piore, mas esse incêndio, se ele passa por uma estrada que divide ali a Fazenda São João, né, tem uma estrada ali que percorre os carros, esse incêndio, se ele passa para outra região da serra, né, é 9 vezes o tamanho da serra que a gente está vendo aqui, dentro da cidade, né? É 9 vezes o tamanho da serra que pode ser queimada. Então uma das preocupações é justamente nesse acesso, para que esse fogo ele não passe para outra parte da serra, né? Para a gente não... Porque aí vai ter 9 vezes mais fumaça, né? A temperatura da cidade eleva um pouco aqui por conta desse incêndio, né? É um clima muito ruim, a gente está enfrentando o pico, né? Que é em final de agosto, começo de setembro. As temperaturas elas se elevam, a umidade por natureza ela já é muito baixa, a quantidade de vento aumenta e essas condições, né, infelizmente agravem muito esse fogo aqui da serra. Então a gente pede a colaboração aí da
da população, assim que vê esse fogo próximo às residências, mas quando realmente, né, oferecer risco, não quando tiver a 1 quilômetro, 2, né, porque às vezes a guarnição chega lá e deixa de atender a algo que realmente precisava de atendimento. Como é que está sendo? Agora, sobre a questão dos brigadistas, o Corpo de Bombeiros tem um apoio da Prefeitura Municipal? Aqui em Pontes de Lacerda a gente ainda não conseguiu viabilizar esses brigadistas, mas é o caso, né, da gente pensar para os próximos anos aí, para a gente ter esse auxílio a mais, né, que não é obrigação do município, mas que colabora com o atendimento, colabora com a atuação, colabora com a diminuição dessa fumaça, né, dos casos de incêndio aqui na nossa cidade. Tenente, em relação às fazendas próximas a esse foco de incêndio, de que forma elas estão sendo orientadas? Bom, ali são 2 propriedades rurais, né, que fazem essa fronteira. É uma fazenda ali, né, que foi a fazenda que nos acionou primeiramente, né, o foco ele foi visto primeiro pela região da fazenda que fica atrás da serra, né, e tem um sítio ali também ao lado da pista de kart, né. Essas 2 propriedades rurais elas estão monitorando 24 horas ali, porque se esse fogo ele desce e atinge o pasto, atinge a lavoura, é um prejuízo para esses proprietários. Então ontem o Corpo de Bombeiros, né, das 3 até as 7h30 da noite, permaneceu no apoio a essas propriedades rurais, né, que era onde o fogo ele estava na parte baixa da serra, né, colaborando ali para esse fogo não adentrar a propriedade. E aí na parte da noite a gente já preocupou com a parte das redes, né, de transmissão, antenas, né, fio energizados ali. E hoje a nossa preocupação é o todo, é garantir que esse incêndio ele não passe para essa outra parte que eu expliquei, né, que é 9 vezes o tamanho da serra que a gente consegue enxergar aqui na cidade, e as residências, né, o Altos da Glória, a Morada da Serra, a Vila Ibec, todas as residências que estão muito próximas ali da serra.